E aí, pessoal, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Mais uma semana iniciando. O povo está chegando aí, sejam bem-vindos, pessoal. Bom dia, Milena. Então, vamos lá, bom dia, Laís. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia, Caio. Bom dia, Ellen. Vamos ver se eu consigo falar o nome de todos aqui, ó. Bom dia, Gabriel, Gabriela, Kailane, Larissa, Milena, Pedro Caras, Rebeca, Sara e o Gabriel Vezu. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe esse dia, que começa a semana acadêmica, né? Nesse dia, de segunda a sexta. Espero que vocês estejam ansiosos e querendo aprender bastante. E não sei se alguém chegou a não fazer o exercício da aula passada, né? Mas tem já lá 14 pessoas que responderam. Espalha para o pessoal aí, para que eles todos, né, possam fazer as atividades. Bom, vamos começar com uma breve oração para nós começarmos a nossa aula. Então, se você puder fechar os olhos, querido Deus, vamos agradecer, Deus, primeiramente, pela oportunidade, Pai, de estarmos em um colégio cristão, onde podemos começar as nossas aulas, as nossas atividades acadêmicas, primeiramente, Pai, pedindo a sua companhia e a sua proteção, Pai, e as suas bênçãos. Somos gratos por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, gratos pela nossa vida em si, Pai. Muito obrigado por isso, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Mesmo à distância, Pai, o Senhor nos dá a possibilidade de continuarmos estudando, né, continuarmos aprendendo cada vez mais. Então, somos gratos por isso também. Nesse momento, Pai, eu venho te pedir sobre todos os alunos, Pai, que estão ouvindo essa aula, e os também que não puderam ouvir, o Senhor conhece a necessidade de cada um, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Pai. Dando proteção, dando... enfim, Pai, estando conosco em todos os momentos, porque sabemos que o Senhor é um Pai que nos dá coisas boas, Pai, como a sua própria palavra diz, que um Pai, né, dá coisas boas, quanto mais o Senhor, Pai. Então, tudo que vem do Senhor, eu tenho certeza que é bom. Então, esteja abençoando a todos os alunos, aos familiares dos alunos também, Pai, e também à comunidade do Colégio Adventista como um todo, a cada funcionário, a cada membro da comunidade como um todo, o Senhor possa, nesse momento, Pai, estar tocando, em nome do Senhor Jesus. Eu te entrego essa aula em tuas mãos, Pai, que o Senhor possa estar me ajudando a falar da melhor forma, ensinar da melhor forma, para que os alunos consigam entender, Pai. E que eles também, Pai, venham a estar com os ouvidos destapados e a atenção voltada para aprender um pouquinho mais sobre a parte científica de tudo isso que estamos vivendo aqui nesse mundo, Pai. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, pessoal. Vamos começar nossa aula. Sobre a aula passada, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram questionar antes do início da aula? Caso tenha microfone, pode falar no microfone. Caso não tenha, pode falar ali no chat. Então, bem rapidinho, alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que queira que seja recapitulada, ou podemos continuar? Vamos lá, vou esperar a resposta de vocês aí. Pelo menos 2 pessoas me respondendo. E aí? Ninguém, pessoal? Vocês estão comigo aí? Estão acordados? Sem dúvidas, professor. Beleza. Bom, então vamos lá. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Então, se você tem a tua apostila aí, a gente vai começar uma matéria nova, que na minha apostila ó, está no módulo 1, lá do 3º bimestre. Está escrito assim, ó, na página 2. Dinâmica newtoniana e suas leis. Né? Eu sei que vai ficar ruim de vocês verem, ó, mas tá aqui, ó. Dinâmica newtoniana e suas leis. Né? Então, aqui embaixo, né, perceba que na página 2, e aí vamos aí. Ó, o Gabriel falou assim, ó, bom dia, está de boas, deu para entender, pelo menos eu. Então, que bom. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar, então, com vocês aqui o nosso novo slide para começarmos
a nossa aula. Então, esse é o slidezinho aí. Estou tentando deixar bonitinho o slide, tentando fazer um padrãozinho assim do colégio, né? Vamos ver se fica bonitinho. Eu gostei bastante aqui do jeito que eu fiz. Vamos lá, então. Então, conforme nós falamos, né? Vamos falar sobre a parte da dinâmica newtoniana e suas leis. Já ouviram falar de Isaac Newton? Eu sempre gosto de começar uma matéria nova perguntando algumas coisas primeiramente. Quem que foi Isaac Newton? Alguém pode me falar rapidinho quem que foi Isaac Newton? O que ele fez de importante? E principalmente quais são as suas leis? Alguém conhece as 3 leis de Newton? O que vocês têm para me falar aí sobre esse tema, que é justamente o que nós estaremos iniciando? Quem que foi Newton? Aliás, falar sobre as 3 leis. Alguém, pelo menos, citar o nome das 3 leis. Já chegaram a estudar sobre isso? Quem já ouviu falar, pelo menos, marque ali no chat. Eu gosto de que vocês participem, pessoal. E aí? Alguém já? Sim? Gabriel, sim? Lei da inércia. Isso aí. Você tem microfone, Gabriel? Se você tiver microfone, abre um pouquinho teu microfone e fala. É vergonha, professor. Não, que vergonha nada, cara. Seja sem vergonha. Fala aí. O que seria para você lei da inércia? Não tem certo e errado aqui. O que você acha que é isso daí? Ah, professor, não sei, é que eu só tinha decorado mesmo. Eu não sei o que é, esqueci agora. Beleza. Bom que lembrou, né? Então é por isso que nós vamos começar agora o nosso assunto. Então, como o Gabriel falou ali, a lei da inércia, Felipe tá com a mãozinha levantada aí, Felipe? Pode falar aí, Felipe. Eu já ouvi falar, mas não lembro. A Sara falou assim, ó, lei da ação e reação. Opa, já lembraram de 2 leis, né? Lei da inércia é uma lei da ação e reação é outra, e uma das que nós estaremos vendo vai ser na aula de hoje, que é a terceira, que é a lei da força resultante, ali da massa, uma relação da massa e da aceleração. Só para vocês terem uma noção do que vocês estão falando, né? A Sara sabe o que é a lei da ação e reação, Sara? Ou tá indo na mesma onda aí do Gabriel? Lembrou o nome, mas não lembra bem a definição. Consegue lembrar? O que é ação e reação? O que é inércia? Alguém consegue me escrever em poucas palavras ali no chat ou mesmo falar? Vocês não têm vergonha de falar lá no momento presencial, né? É engraçado que aqui na internet vocês têm vergonha. Lá vocês falam pra caramba. Então fala aí comigo também. Vamos seguir o mesmo padrão. Ó, o Gabriel falou assim, as leis de Newton fundamentam a base da mecânica clássica. Ô, falou bonito aí, hein, Gabriel? Puxa vida, agora eu botei firmeza, hein? Isso aí mesmo, tá certo. Então são as 3 leis, né? Lei da inércia, que foi falado, lei da ação e reação, e lei da relação da massa e aceleração em relação à força resultante. A inércia, em poucas palavras, tá? Que a aula é justamente sobre esse conteúdo, na verdade, é justamente sobre isso. Mas só para vocês não ficarem assim com a pulguinha atrás da orelha, a Gabriel falou assim, essas leis são usadas para determinar a dinâmica dos movimentos dos corpos. Uma delas, sim. Né? Na verdade, 2 delas, sim. Né? Ação e reação, não necessariamente, mas a lei da inércia e a lei da massa e aceleração, sim, tem a ver com a movimentação. A inércia diz que um corpo tende a permanecer no estado original, a não ser que venha uma força externa e tire ele desse estado original. Vamos mudar um pouquinho para você entender. Se um corpo está parado, a tendência é ficar parado. Se um corpo está em movimento, a tendência é ficar em movimento, a não ser que venha uma força externa e modifique esse estado. Então, eu só estou parado, estou paradinho aqui. Aí vem uma força externa e me empurra. Então, a tendência é eu entrar em movimento, porque uma força externa foi aplicada. Tá? E a lei da ação e reação? A lei da ação e reação, se você aplica uma força sobre um corpo, este corpo vai aplicar a mesma força sobre você. É a lei da ação e reação, tá? Antigamente aí, né, código de Hammurabi, chamado de olho por olho, dente por dente. Então, se você aplica uma força, essa força vai ser aplicada sobre você na mesma intensidade. Né? Então, se você, por exemplo, bate na parede, você pode ver que dói tua mão. Por quê? Porque a parede bate na sua mão também, só que no sentido oposto.
Então, se você bate na parede para a direita, a parede vai bater na sua mão para a esquerda, né? Então, a lei da ação e reação é justamente isso. Você aplica uma força sobre um determinado objeto, esse objeto vai aplicar uma força sobre você, com a mesma intensidade, com a mesma direção, porém em sentidos opostos. Tá? Então, se eu aplico uma força para a esquerda, esse meu corpo vai aplicar uma força para a direita, exatamente em sentidos opostos, com a mesma direção, tá bom? Então, isso é a lei da ação e reação. E a lei da massa e aceleração tem a ver com a lei da inércia também, né? Uma maior aceleração necessariamente exige uma menor massa. É só você pensar assim, uma pessoa que tem uma menor massa correndo com uma pessoa que tem maior massa, né? Apostando uma corrida. E, possivelmente, essa que tem menor massa tem uma velocidade maior, ela é mais rápida. Então, isso tem a ver com a relação, né, da massa e a aceleração. Então, de uma forma bem simplificada, essas são as 3 leis, tá bom? A Sara falou assim, ó, toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade. Mas o que acontece no sentido oposto? Seria justamente isso, Sara. Se você aplica uma força... vamos pensar numa luta. Ó, o boxeador, ele usa luva por quê? Qual é o objetivo dele usar luva? Porque no momento que ele bate em alguém, ele machucaria a sua mão, né? Porque o rosto acaba batendo na mão da pessoa também. Então ia machucando. Então, quando você bate em alguma coisa, né? Por exemplo, na parede, essa parede vai bater sobre você. Então, eu aplico para frente, a parede vai aplicar para trás. Isso seria o sentido oposto, né? Sempre sentidos contrários. Se eu vou para a esquerda, a força vai para a direita. Sempre nos sentidos opostos, tá bom? Por isso que você machuca a mão quando você bate na parede. Então vamos começar lá. Então, falando das leis, primeiramente nós precisamos entender alguns conceitos básicos. E o mais básico de todos é falar sobre a força. Depois eu coloco esse slide para vocês lá, tá, pessoal? Não vou colocar agora, porque no final tem alguns exercícios que eu vou querer que vocês façam depois. Então vamos lá, ó que bonitinho. Se vocês acharam ruim isso daí, por favor, me avise que eu mudo, tá? Tá? Então vamos começar assim, ó, fazendo algumas perguntas. Então, algumas perguntas, né? Eu sempre gosto de trabalhar com metodologia ativa, por isso que eu sempre começo a aula perguntando para vocês, porque eu acho que quando vocês pensam inicialmente, quando vocês buscam informações, mesmo que não seja completamente cientificamente correta, mas vocês começam a pensar sobre o assunto, isso torna a aula mais fácil, né? Torna o objeto de aprendizagem mais fácil de ser entendido. Então, algumas perguntas aí que eu não vou responder, somente uma pergunta para você ir pensando. O que faz um corpo mudar o seu estado de equilíbrio? Ou seja, saia do repouso, por exemplo. Então, se ele está no repouso ou se ele está em movimento, o que faz com que esse corpo saia desse estado inicial? Tá bom? Primeira pergunta para você ir pensando já. A segunda pergunta, por que astronautas, essa imagem do lado aí, né, bonita, né? Por que astronautas parecem flutuar quando estão no espaço? Ou então, quando você vê aquelas cenas famosas de filme, a pessoa andando sobre a Lua, a pessoa pula, sobe devagarzinho e desce devagarzinho. Pula bem alto e desce devagarzinho. Por que será que acontece aquilo? E uma terceira pergunta. Por que quem está no outro lado do mundo, né, por exemplo, nós estamos no Brasil, né? E se nós pegarmos o mundo, deixa eu pegar o negócio aqui para te mostrar, nosso planeta, ele é redondo, né? Uma bola. Claro, não é uma bola perfeita, mas vamos imaginar assim. Ó. Agora imagine uma pessoa aqui, ó, né? Ela não cai. Agora, lá do outro lado, ó, tem uma pessoa aqui, meio que de ponta cabeça. Por que ela não cai? Né? Por que essa pessoa não cai e essa pessoa aqui, comparado com essa pessoa que está aqui em cima? É difícil pensar isso, né? Porque se eu colocar um objeto aqui, ó, aqui em cima, ele realmente não cai. Eu peguei uma tampinha de garrafa, ele não cai, ó. Tá vendo? Ele não está caindo. Agora, se eu pegar o objeto e colocar aqui embaixo, vou soltar, ó. Ele cai, ó. Caiu, ó. Tá vendo? Agora, por que uma pessoa, seguindo o mesmo padrão, aqui embaixo, ela não cai? Né? Sendo que se eu colocar aqui essa tampinha aqui, ela vai cair. Por que será isso? Né? Então, qual que é a parte da física que explica isso?
Vamos ver se alguém já respondeu alguma dessas 3 perguntas. Então, vamos lá. Sara colocou assim, ó. Primeira, ele sai do equilíbrio quando alguma força atua sobre ele, assim fazendo com que ele corresponda à força que está atuando sobre ele. Não sei se está certo, porém, foi isso que eu imaginei. Tá certinho, Sara, né? Você meio que definiu a lei da força e reação mesmo, né? Da ação e reação. 3 ali, ó. Gabriel falou assim, ó, por causa da gravidade que puxa para dentro da Terra. Eu acho que é isso. Isso aí, Gabriel. E o que seria gravidade para você, Gabriel? O que será que é? O que é gravidade? Já que você escreveu ali, ó, por causa da gravidade. O que é gravidade para vocês? Professor, tá começando a sala cheia de pergunta, justamente para vocês começarem a pensar. O que seria gravidade? Fala, Caio. Você está com a mãozinha levantada aí, pode falar. O que seria gravidade que o Gabriel mencionou? Vamos lá, vamos ver quem vai ser o primeiro a responder. Levantou sem querer? Mano, aproveita e responde aí, Caio. Bota a resposta aí. Ou o que você acha, na verdade, né? Todo mundo pode escrever, tá, pessoal? O que seria gravidade? Que o Gabriel acabou de colocar ali. Levantou essa pedra. O que seria gravidade? Espera aí, tô pensando. Começa a fazer umas perguntas simples assim, mas não é tão fácil responder, né? Você sabe que a gravidade puxa a gente para o centro da Terra, mas o que é gravidade? Se bem que gravidade eu já comentei com vocês algumas aulas atrás, né? Quando eu falei do movimento circular, movimento oblíquo, lançamento oblíquo, eu falei o que puxa nós para baixo, a gente sobe, 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 mas o que faz nós descermos, 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 é justamente a gravidade. E a gravidade, não sei se vocês lembram, vamos tentar recapitular algumas coisas. Eu dei um valor para vocês da gravidade aqui na Terra, aproximado, 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da gravidade, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. O que é metro por segundo ao quadrado? É uma força fundamental da natureza que está relacionada com a atração existente entre as massas e dos corpos. Quase, quase, Gabriel. Chegou na... Imagine um gol na tua frente, você bateu o pênalti e essa bola bateu na trave e não entrou. Foi quase. Tenta focar, mas foi quase, foi bem perto mesmo, né? Foi bem perto. É a força que atrai 2 corpos em direção um ao outro. Quase, quase. Tem uma palavrinha que vocês estão usando aí que não está bem certa, tá? Gravidade, a unidade de medida é metro por segundo ao quadrado. O que é metro por segundo ao quadrado? Será que é força isso? Então a palavrinha que está errada ali é força. Você não pode usar a palavra força para gravidade, tá? Então a gravidade é uma forma de aceleração. Metro por segundo ao quadrado, isso é aceleração. Então seria a gravidade é a aceleração que atrai 2 corpos, sendo que essa gravidade estará atraindo sempre para o corpo de maior massa. É isso que é a gravidade, tá? Então, ó, vou voltar aqui no nosso planeta, né? Ó. Nós somos essa tampinha. Nós somos essa tampinha. E o planeta, né? Aqui o planeta. Qual que tem maior massa? Bom, é meio lógico eu responder essa pergunta, né? A tampinha tem uma massa muito menor comparado com o planeta, bem menor. Então, se tivesse a ação da gravidade, o que aconteceria? Seria uma aceleração cuja a Terra estaria atraindo a tampinha. Então, ela estaria vindo em direção a tampinha, estaria indo em direção ao planeta, certo? Então, é uma atração entre 2 corpos de massas diferentes, sendo que a massa maior atrai a massa menor. Isso é a gravidade. E o valor daqui na Terra, que depende da massa, né, da massa maior, o valor aqui na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, aproximado, né, que o valor é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, é como se eu tivesse assim, eu tivesse uma certa distância, a cada segundo que se passa, seria atraído esse corpo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, a cada segundo, atrai 10 metros por segundo em relação à velocidade.
Agora você consegue responder. Por que que a pessoa aqui embaixo não cai? Por que ela não cai? Porque a massa é menor e ela vai ser atraída pela massa maior, que seria o planeta Terra. Tá? Por isso que ela não cai, certo? Justamente pela gravidade, né? Força gravitacional, que é a aceleração que puxa. Então, ó, a Milena falou assim, ó, a gravidade é a força. Não, a gravidade não é a força, a gravidade é a aceleração de atração entre dois corpos, de massas diferentes, ok? Isso é a gravidade. Agora vamos ver o que é força, né? Então, força, já que eu falei que vocês não podem usar essa definição, agora sim vamos voltar para o material e ver o que é força. Então vamos lá, vamos continuar com os slides aí. Tomar uma aguinha. Então, força. Copia no seu caderno aí, ó. Eu espero que você esteja com um caderno igual o momento presencial. Então, força é o agente capaz de produzir num corpo uma aceleração ou uma deformação. Tá? Então, veja alguns exemplos aqui, ó. Um jogo de beisebol, né? Não sei se vocês estão vendo, tá pequenininho, mas a bolinha aqui, ó, no momento que eu lanço a bolinha, ela adquire uma aceleração. Por quê? Porque foi aplicada uma força, tá? Então, a força vai fazer com que esse corpo adquira uma aceleração, tá? Então, cuidado que a gravidade é um tipo de aceleração, ou seja, é uma consequência da aplicação de uma força, tá? Então, não posso chamar de força a gravidade, e sim de aceleração. Um outro aqui, ó, esse avião, né, ele vai decolar. Então, ele liga as turbinas, né, dá aquela acelerada, justamente devido à aplicação de uma força. Ou então, causa uma deformação. Né? O carro aqui, infelizmente, se chocou na árvore. Então, ele tinha o formato, bateu na árvore, pela lei da ação e reação, a árvore bateu nesse carro também. E houve uma reação, né? Então, houve uma deformação. Então, a força é isso, tá? Ó, essa é a definição de força. Qualquer agente capaz de produzir em um corpo uma aceleração ou então uma deformação, ok? Isso é força. Tô vendo aqui que o chat está bombando ali, vamos parar um pouquinho para ouvir. Prof, repete o que é gravidade para mim escrever no caderno, por favor? Claro, Nayane, vou repetir sim. Então, a gravidade, vou ditar para vocês bem devagarzinho. Então, gravidade é a atração entre dois corpos. É a atração entre dois corpos de massas diferenciadas. Então, é a atração entre dois corpos de massas diferentes, vírgula, no qual o corpo de massa maior atrai o corpo de massa menor. Ponto final. Beleza? Conseguiu pegar, Nayane? E os demais também, né? Conseguiram? Então, vou subentender assim, vou subentender que sim, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui ao nosso slide. Então, slide, pessoal, não precisa ficar copiando, tá? Assim como eu falava para vocês no momento presencial, vocês não precisam ficar copiando slide. Uma coisinha ou outra que é legal vocês gravarem, eu peço para que escrevam, né? Que escrevendo e ouvindo, fica mais fácil vocês gravarem. Mas, de uma forma geral, eu passo esse slide para vocês lá através do eClass, tá bom? Assim que terminar essa aula, eu já posto lá para vocês. Então, vamos lá. Quais são os tipos de força? Vamos classificá-las aqui, ó. Então, aonde estão as forças, primeiramente? Vou tirar nossa imagem aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, elas estão presentes em várias situações do nosso cotidiano. Várias. Até mesmo aonde você nem imagina. Sempre há um tipo de força envolvida num fenômeno. E aí, como sempre, né? Eu gosto de participação. Me deem exemplos. Tem muitas, mas muitos exemplos de força. Alguém consegue me dar um exemplo que apareça uma força? Um exemplo, pelo menos. Só um.
Vamos lá, quem pode me dar um exemplo? Metodologia ativa, pessoal. Vamos sair da mesmice, né? Ficar aquela só ouvindo e vamos trabalhar na aula. Então, quem me dá um exemplo de que apareça uma força? Levantar uma caixa. Isso, levantar uma caixa é um exemplo de utilização de força. Quando batemos em uma bola, isso mesmo, batemos em uma bola, causa até uma deformação da bola, né? Exatamente, Sara. Quem pode dar mais um exemplo? Pelo menos mais um, 3 para finalizarmos ali. Então, levantar uma caixa, beleza, Milena tá certinho, vou aplicar uma força, né, para levantar. Batemos em uma bola, vou chutar uma bola, quebrar uma taça, exatamente isso, né? Também, né, vou ter que aplicar uma força, porque essa taça vai ter que ser deslocada, né? Vai adquirir uma aceleração e também vai ter uma deformação, porque ela vai quebrar, né? Então, se tiver deformação ou gerar aceleração, você pode falar que teve uma aplicação de força, tá? Enfim, tem várias situações, tá? Vocês bem colocaram aí 3 situações. Então, tá certinho. Então, vamos continuar. Como eu pedi, né? Já foram 3, então vamos continuar ali. Opa, o slide deu uma travada, agora foi. Então, ali, ó, um equipamento que é usado para medir a força chama-se dinamômetro. Por que dinamômetro? Essa palavra dina significa força, tá? Dina já lembra de força, tá? E metro significa medição. Então, dínamo, na verdade, dinamo, né, significa força. E metro é medição. Então, nada mais é, se você olhar o significado das palavras, que eu acho que fica mais fácil você entender quando você entende o significado das palavras, dinamômetro significa medição de força, tá? Então, é basicamente isso. Então, você está vendo esse equipamento ali, né, o dinamômetro, pena que eu não tenho um para mostrar para vocês, mas é como se fosse uma balança, tá? Só que no lugar de medir massa, porque balança mede massa, essa balança especial mediria a força que é exercida sobre esse aparelho. Então, eles pegam aqui, ó, esse aparelhinho aqui, né? Aqui embaixo desse aparelho, perceba que tem aqui tipo um lugar aqui para encaixar alguma coisa. Então, eles encaixam aqui um objeto qualquer, né? Encaixa aqui um objeto qualquer, e aí essa garrinha, né? Ela desce, e aqui em cima, ó, você está percebendo que existe uma marcação, né? Então, aqui está no ponto 0, bem aqui em cima está no ponto 0, e aí a partir do momento que você aplica uma força aqui, coloca um objeto, essa marcação, ela desce. Deixa eu colocar uma cor mais fácil aqui, ó. Ela desce, ó. Então, ela desce, imagina que ela descesse até aqui. Então, aqui está difícil ver, mas tem mais ou menos aqui uns 60. Então, essa distância aqui, né, que ela desce, seria justamente a marcação da força, né? Então, dinamômetro significa um equipamento, um instrumento utilizado para medir força, ok? Alguém perguntou alguma coisa aqui no chat? Vamos ver, ó. Posso abrir o áudio para uma pergunta? Vocês são livres para abrir o momento que vocês quiserem, tá, pessoal? Não precisa pedir. Abre o áudio, só espera eu explicar, abre o áudio e pergunte. A aula de vocês também, tá bom? Qualquer momento vocês podem abrir. Então pode abrir, Sara. Tá bom, obrigada. Então, lá no dinamômetro, por exemplo, se eu fosse pegar... Ai, como é que eu posso explicar isso, meu Deus? Digamos que ele mede as coisas lá que nem você explicou. Aham. Mas, tipo, isso tudo não depende do... Ai, meu Deus. Digamos, deixa eu pegar um exemplo. Se eu pegar uma mola que é bem fraquinha e uma mola que é bem forte, elas não vão ter, tipo, se eu colocar um peso igual nas duas, uma não vai esticar mais que a outra? Ah, entendi a tua pergunta. Tipo, uma vai esticar mais que a outra, então isso não depende do negócio de dentro do dinamômetro? Sim, depende. Tipo, É que esse dinamômetro ele já é calculado pensando na medição das forças de Newton. Isso que você está falando aí, você está falando de constante elástica. Se eu pegar, por exemplo, uma mola com um material bem mole, que igual você falou, ela vai esticar mais.
Agora, se eu pegar uma mola mais resistente, bem mais resistente, ela vai esticar menos. Então, essa probabilidade de esticar mais ou esticar menos, isso tem um conceito na química, na física, que é chamado de constante elástica. Então, através dessa constante, que eu consigo definir a escala certinha para fazer o dinamômetro. Tá? Então, ela é sempre com o mesmo tipo de mola, sempre com a mesma constante. Isso é escolhido de acordo com a escala que eu quero chegar. Tá? Então, eu não posso usar qualquer mola. Tem que ser uma mola específica, com a constante específica, para eu conseguir medir certinho ali as forças. Tá bom? Então, independente do tipo de dinamômetro que eu use, aquela molinha ali dentro sempre vai ter a mesma constante elástica. Ok? Isso daí. Então, vamos lá, vamos continuar então. Se está respondido, isso aí, pessoal. Participem mesmo, eu gosto de participação. É o jeito que eu mais gosto da aula, quando vocês participam. Então, como eu disse, né, essa molinha aqui dentro, ela vai ter uma constante específica, né, que é, só para vocês conhecerem, existe a formulazinha aqui para medir essa constante, é essa aqui, ó. A força aplicada é igual ao K, que é justamente a constante elástica, que depende de material para material, vezes x ao quadrado. O que é esse x aqui? O x é o quanto ele deforma, né? Essa distância aqui, ó. Então, ele foi daqui até aqui, ó. Então, isso aqui, ó, seria o x. Tá? Então, através da constante, através dessa deformação, consegue-se medir a força. Tá? Então, depende muito, ó, da constante aqui que você está utilizando e da deformação também. Isso aqui é possível, né, eu calcular a força através dessas duas grandezas. Né? Então, independente do material, eu preciso conhecer a constante desse material para que realmente seja possível usá-lo como dinamômetro. Tá bom? Continuando ainda, ó, vamos lá. Então, você já viu que força, né, é algo que exerce uma aceleração ou então uma deformação. Viu que o material que é usado para medir a força é chamado de dinamômetro. Algumas forças fundamentais na natureza, né, que naturalmente existem, que não somos nós que fazemos. Alguém está com o microfone aberto? Se você puder fechar, por gentileza. Não sei quem que é. Aí, se você quiser perguntar alguma coisa, pergunte, tá? Abra o microfone e pergunte. Vamos lá. Forças fundamentais da natureza. São somente 4. Quais são essas 4? Vamos ver lá. Vamos colocar as 4, vamos colocar uma de cada vez para não dificultar para vocês. Então, existe a força nuclear, né? Aí é um conceito um pouco mais químico, né? Você já estudou na química os modelos atômicos. E você viu lá, a partir do modelo de Rutherford, que o átomo tem um núcleo, certo? E esse núcleo é composto de basicamente duas coisas. Prótons, que são as cargas positivas, e nêutrons, que são as cargas neutras, tá? E ao redor do núcleo existem os elétrons girando, né, nas órbitas, tá? Então, esses prótons que são positivos, né? E também os nêutrons, existe uma certa atração entre eles. E essa atração no núcleo, na verdade, é uma força nuclear. E essa força ela é muito, muito forte. Né? Quando você vê radioatividade lá na química também, quando você mexe com material radioativo, ele emite muita, mas muita energia. Por isso que é usado para produzir energia em muitos países. Né? Então, essa força de atração dentro do núcleo, ela é muito forte. E isso não somos nós que fazemos. Né? Isso é uma coisa que Deus fez. Né? A gente não tem poder de fazer isso. Tá? Então, é uma força responsável por manter o núcleo do átomo coeso, bem junto, tá? Isso é uma força natural. Existe uma força nuclear fraca, né? Que é a força com que faz com que o átomo, né? O núcleo se separe, que é justamente não sei se vocês já viram radioatividade na química, mas existem dois conceitos, que é fusão e fissão nuclear. A fusão é a junção de dois núcleos. Fusão, vou juntar. E a fissão, ou fisão, é a separação de dois núcleos. Então, essa força com que faz com que se separe os núcleos já é uma força um pouco mais fraca, tá?
porque é natural acontecer isso no material radioativo. Então, a força nuclear fraca é a força com que faz com que esses núcleos se separem. Isso é uma força que existe na natureza, né? Ou seja, é natural. Existe a força eletromagnética. Por exemplo, você tem um metal que é atraído por um ímã. E aí você aproxima o ímã. De repente, esse metal é puxado para o ímã. Isso é uma força que faz, é uma força atrativa que faz com que o metal seja atraído pelo ímã, tá? Então existe essa força naturalmente. Vou colocar minha imagem de volta aqui. E também, mais uma, seria a força gravitacional, que é essa que nós começamos a falar, né? Cuidado, que força gravitacional e gravidade não é a mesma coisa, tá? Gravidade é uma forma de aceleração. Força gravitacional é a força que é exercida através da aceleração da gravidade. Tá? Cuidado que não é a mesma coisa. Então, a força gravitacional é uma relação, né? É uma interação entre corpos que possuem massa diferenciadas, sendo que o movimento é a gravidade e a força gravitacional, essa sim, é a que mantém a gente colado ali na Terra, né? Então, cuidado, que gravidade, força gravitacional não é a mesma coisa, tá bom? É bem parecido o nome, mas a gravidade é uma forma de aceleração, tem um valor, 10 metros por segundo ao quadrado, e a força gravitacional, aí sim, seria a atração entre dois corpos, tá bom? Então, aquelas definições que vocês colocaram no começo, é a gravidade que nos atrai, na verdade é a força gravitacional. Essa sim é a que mantém nós colados na Terra, né? Então, uma pessoa aqui embaixo, a força gravitacional que mantém ela colada aqui embaixo, que faz com que ela não caia, né, para o espaço, tá bom? Continuando, essas são as 4 aí, tá? Força nuclear forte, que mantém os núcleos coesos, colados. Força nuclear fraca é a que mantém os núcleos separados, que separa os núcleos. Força eletromagnética, que um metal é atraído por um ímã, por exemplo, né? E a força gravitacional, que mantém os corpos em certa atração, de acordo com a sua diferença de massa. Algumas classificações das forças. Tá? Força de contato. O que é uma força de contato? Vai aparecer ali do ladinho para vocês. Ó. É no momento que você tem o contato, o próprio nome já diz. Tá? Força de contato. Então, são as forças que surgem no contato de dois corpos. Por exemplo, uma pessoa aqui, ó, ela teve um contato aqui na bicicleta. Ó. Teve um contato. Ela está empurrando a bicicleta. Então, isso é uma força de contato. Ou então, a pessoa aqui tentando puxar o caminhão aqui, né? Ó. Então, perceba que ela teve um contato aqui na corda, certo? Então, ela encostou na corda, teve uma força de contato. Então, força de contato é aquela que você aplica em um certo corpo e você encostou nesse corpo, tá? Isso é forças de contato. Próxima força seria forças de campo. Então, o que é a força de campo? São as forças que atuam à distância. Por exemplo, o ímã, né? Você precisa encostar o metal no ímã para que ele seja atraído? Não. Você aproxima dele, o ímã do metal, e esse metal vai ser atraído. Então, essas forças que ocorrem à distância, são chamadas de força de campo, tá? Que no caso, um dos exemplos é a utilização do ímã, tá? Ou então tem o campo positivo e o campo negativo, né? Que você vai ver isso na física também, mais ano que vem, ó. Então, você tem o polo positivo e o polo negativo. Por que ambos se atraem? Porque do polo positivo saem as linhas de campo. Saem linhas de campo. Por isso que os opostos sempre se atraem, né? Ó, saem linhas de campo. E o negativo, as linhas de campo, elas chegam no negativo. Elas chegam no negativo. Então, o que você vai perceber? Que quando eu aproximo um polo positivo com o negativo, ela sai do positivo e vem em direção ao negativo. E essa linha aqui, ó, é justamente a força de campo que foi formada. Por que positivo com positivo não se atrai?
Bom, é bem simples. Ó. Por que polos iguais não se atraem? Se eu pegar, por exemplo, dois polos positivos, né, ó, vai sair de um polo positivo e vai sair também do polo positivo. Não vai chegar em lugar nenhum. Tá? Então, precisa ter essas forças de campos opostas. Sai de um, entra em outro. E aí, consequentemente, há a atração. Tá? Então, aqui são exemplos, né, ó, de ímãs, né, um metal, satélite na Terra. O satélite ele fica girando ao redor da Terra, por quê? Justamente porque tem uma força de campo atraindo o satélite da Terra. Por isso que a Lua fica girando. Vamos pegar novamente o nosso planeta. A Lua, ela fica aqui, né? Ó, ela fica meio que girando aqui, né? Se bem que nós também temos toda movimentação, de uma forma simplificada. Então, por que a Lua fica orbitando a Terra? Por causa da força de gravidade, força gravitacional, né? Então, a força gravitacional é uma massa menor sendo atraído por uma massa maior. Então, existe uma força de campo. E está à distância, porque elas não estão encostadas uma na outra, né? Então, exatamente por isso que a Lua é considerada um satélite natural, que ela fica orbitando a Terra. Beleza, pessoal? Estão meio quietinhos, vocês podem perguntar qualquer coisa, tá? E agora a parte de cálculo, né, que nós já vimos. Então, o que é força resultante? Nós já vimos nos temas anteriores, né? Ó, nós já fizemos lá quando principalmente falamos sobre vetores. Então, é bem importante você ter a parte de vetores em mente, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, fazer a força resultante nada mais é do que a soma vetorial das forças atuantes sobre um corpo. Isso é definição de força resultante. Soma vetorial, ou seja, soma de vetores, por isso que nós no segundo bimestre vimos sobre vetores, né? Das forças resultantes sobre um corpo. Então, se eu tiver aqui, ó, força resultante, eu estiver aplicando sobre esse corpo aqui, ó, uma força 1, uma força 2, uma força 3, uma força 4. Lembra que a força, né, o vetor, eu podia representar por seta. Ou uma força N, né, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 forças. Então, a força resultante vai ser a somatória de todas essas forças. Eu vou somando tudo, certo? Eu somo todas essas forças e eu tenho a minha força resultante, certo? Então, vamos ver aqui, ó, o que você tem para nos perguntar. Alguma pergunta sobre essa primeira definição, pessoal? Que ela é bem importante. E aí, tudo certo? O que é uma força resultante? Simplesmente é a somatória de todas as forças aplicadas em um corpo. Tranquilo? Beleza. Tem mais 5 minutinhos de aula ainda, acho que dá tempo de colocar mais algumas coisas. Então, a força resultante, né, simplesmente vai somando. E aí, né, quando eu tenho dois vetores, ó, mesma direção e mesmo sentido, o que nós fazíamos lá no vetor resultante? Ó? Então, você tem o F1, ó, o F1 e o F2. Você soma, tá? Então, a força resultante, ó, mesma direção e mesmo sentido, você simplesmente soma. Então, imagine que aqui você tem uma caixa, né? Uma pessoa aplica 10 newtons, newtons é a unidade no Sistema Internacional para a Força. Uma pessoa aplica 10 newtons e a outra aplica 20 newtons. 20 newtons. Para a mesma direção e mesmo sentido. Qual seria a força resultante? Bom, a força resultante, se é a mesma direção e mesmo sentido, eu simplesmente somo. Então, 10 newtons mais 20 newtons, você tem 30 newtons, certo? 30 newtons. Então, simplesmente você soma as duas. Bem fácil, né? Próximo caso é se tiver a mesma direção, lembra desses termos, né? Direção é a inclinação da reta, que nós já vimos. Mais sentidos opostos. Agora imagine aqui, uma força 1 que está vindo para a direita. Você aplica aqui, ó, 20 newtons para a direita. E uma força 2 é aplicada 5 newtons para a esquerda. Força 2. O que você vai fazer? Agora, nesse caso, você subtrai. Então, a tua força resultante
será igual a F1, que é 20 newtons, menos a sua força que está no sentido oposto, que é 5, ou seja, 15 newtons. 15 newtons. E para onde que essa força estaria indo? Para o lado da força maior. Então aqui, ó, é como se eu tivesse uma força aparente vindo para a direita de 15 newtons, certo? Então é como se não existisse essa de 20, não existisse essa resistente de 5, e eu tivesse uma única vindo para a direita de 15, tá? Então ela sempre vai para o sentido da de força maior, tá bom? Eu vi que alguém perguntou alguma coisa ali, vamos ver. Então a Nayane perguntou, volta um slide, por favor. Volto sim, Nayane, mas lembre que esse slide aí eu coloco para vocês depois, tá bom? Mas eu volto aqui para vocês. Esse aqui, né? Então a força resultante, né, do mesmo direção e mesmo sentido, tá bom? Você soma as duas. Sentidos opostos, você subtrai as duas. Ok? Então lá, próximo. Que aí já comentei, né? Você subtrai. Agora, e se eles estiverem fazendo um ângulo, né? Então, se eles fossem perpendiculares, ângulo de 90 graus. Então, aí você precisaria usar o teorema de Pitágoras, certo? Deixa eu tirar a imagem aqui, ó. Então, você tem uma força 1 aqui e uma força 2, sendo que as duas, né, ó, formam um ângulo de 90 graus. Então, o que você vai ter aqui? Um triângulo, né? Ó. Você fecha aqui, ó, um triângulo. Então, aqui seria a tua hipotenusa, aqui seria um cateto 1, aqui seria um cateto 2. E Pitágoras diz o quê? Que a somatória dos catetos ao quadrado, ou seja, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, isso gera a sua hipotenusa ao quadrado. E a hipotenusa nada mais é do que a tua força resultante, tá? Então, a força resultante ao quadrado tem que ser igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Caso fosse ângulos que não são perpendiculares, aí você teria que usar aquela lei dos senos e cossenos que nós vimos há um tempo atrás também, tá bom? Então aqui vai mostrar justamente isso. Ó. Faz o triângulo e usa Pitágoras. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta ali que eu vi que piscou aqui no chat. De nada, Nayane. Aliás, de nada, Nayane. Voltei ali, né? E para finalizarmos ali, ó. Opa. Para finalizarmos, nós temos aqui a segunda lei de Newton, né? Que nós vamos parar nesse slide aqui para não atrapalhar a próxima aula. Então, a segunda lei de Newton tem a ver com essa formulazinha aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, quando você aplica uma aceleração em uma certa massa, você gera uma força resultante, tá? E algumas dessas grandezas são inversamente proporcionais. Por exemplo, veja aqui, ó, a força que a mão exerce sobre a caixa. Ó, veja aqui, ó, estou exercendo uma força sobre a caixa. Então, essa força vai gerar uma aceleração. Tá? Aqui é o que você faz, e aqui seria a sua consequência, tá? Agora, veja o caso 2. Eu vou aplicar 2 vezes a força. Então, isso vai gerar o quê? Metade da aceleração, certo? Então, veja aqui, ó, força é igual a massa vezes a aceleração. Se eu aumentar a sua 2 vezes a força, né? Ó, 2 vezes a força produz uma aceleração 2 vezes maior. Então, o que você pode falar? Força e a aceleração são grandezas diretamente proporcionais, tá? Agora, se eu aplicar a mesma força, certo? Com o dobro da massa, veja que é 2 caixas aqui, eu tenho uma aceleração menor. Então, você fala que a massa e a aceleração são grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, aqui é diretamente, esse símbolo significa diretamente. E 1 sobre, esse símbolo é inversamente. Tá? Então, massa e aceleração são inversamente proporcionais.
E aqui está mostrando justamente isso também, tá bom? Então, eu queria parar nesse slide para não atrapalhar muito a próxima aula de vocês, né? Então, a próxima aula seria lá um exemplo de exercício, que aí faremos na próxima aula, tá bom, pessoal? Eu vou postar depois ali para vocês também um link rapidinho para vocês responderem a chamada, tá bom? Mas isso lá no Eclass depois vocês respondem. Então, boa aula para vocês, né? Deus abençoe e até amanhã, né? No mesmo horário, no mesmo bate-canal e mesmo bate-horário. Grande abraço, Deus abençoe, boa aula.